Muito bom dia a todos que nos acompanham em mais uma Manhã Viva. Sejam bem-vindos à nossa sala de estar. E o tema que hoje nos reúne é liderança servidora. Um modo de liderar que não procura controlar, mandar, mas servir, cuidar e construir. E o maior exemplo disso, com certeza, é Jesus Cristo, que lavou os pés dos discípulos e disse-lhes: o maior entre vós será aquele que serve. E assim somos convidados também nas nossas famílias, na nossa sociedade, nos nossos ambientes, aqueles que têm um papel de liderança a exercer assim com humildade e comunhão. E para nos ajudar a aprofundar este tema, recebemos hoje o irmão José Luiz Pedrinho, religioso marista, o Luiz Gonçalves, diretor do Externato Marista de Lisboa, e o Joel Leal, que se juntará a nós na segunda parte do programa, e todos eles têm procurado viver e ensinar a liderança servidora. Como habitual do nosso programa, sempre começamos com a oração, que hoje será conduzida pelos nossos convidados. Muito bem. Bom dia. Então, bom dia a todos e vamos iniciar com esta oração que pretende também vir ao encontro do tema que hoje nos traz aqui. Senhor Jesus, Tu que vieste para servir e não para ser servido, ensina-nos a ser líderes segundo o Teu coração, inspirados pelo exemplo de Maria e de São Marcelino Champagnat. Dá-nos um olhar atento e compassivo, capaz de ver em cada pessoa um irmão, filhos amados de Deus. Que a nossa liderança seja expressão de cuidado, de presença verdadeira e de amor concreto. Senhor, faz-nos líderes servidores, humildes na escuta, firmes na esperança, generosos no trabalho e alegres na missão. Que saibamos animar as pessoas sem impor, guiar sem dominar e servir com simplicidade e fé. Concede-nos a graça de construir comunidades fraternas, onde reine o espírito de família, a solidariedade e o compromisso com os mais vulneráveis. Que as nossas ações revelem o rosto de Cristo e iluminem o caminho de quem caminha conosco. Maria, nossa boa mãe, intercede por nós, para que sejamos líderes que servem com ternura e coragem, sempre fiéis à missão a que fomos chamados. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, que oração muito bonita para nos inspirar neste tema de hoje. E assim, peço que inicialmente cada um se apresente brevemente e partilhe qual a ligação com esse tema da liderança servidora. Sim, então eu chamo-me irmão José Luís Pedrinho, sou religioso marista, irmão marista, há cerca de 40 anos e ao longo destes 40 anos desempenhei várias funções, como educador, como professor, com algumas responsabilidades como diretor de turma, como diretor de colégios e neste momento também um bocadinho com a responsabilidade dos irmãos maristas em Portugal. Daí que este tema esteja presente no dia-a-dia e tenho que recordar muitas vezes que liderar segundo o nosso projeto, o projeto educativo e o projeto marista, tem que estar sempre presente, liderar, servindo os outros e ajudando a que os outros também cresçam e que também vão melhorando também neste aspecto de liderança nos desempenhos que têm. Muito bem. Eu chamo-me Luís Gonçalves e sou professor de História e neste momento estou como diretor do Externato Marista de Lisboa. Estou desde 98, 99. Durante 16 anos fui coordenador do segundo ciclo, depois estou há 10 anos na direção, os últimos 4 tenho estado como diretor. Portanto, e o desafio que os irmãos nos colocam e que a instituição nos coloca é uma presença de servir, de disponibilidade para os outros, de abertura, de acolhimento às muitas famílias que chegam
que chegam ao externato, e aos professores também vão chegando agora, porque alguns de nós, quer dizer, alguns colegas já se começam a reformar. Portanto, há que passar aqui esta identidade e o próprio carisma do fundador. Muito bem. Então, irmão José Luiz, como se define esse conceito da liderança servidora e como também no ambiente escolar se retransmite esse conceito? E assim também penso eu que dos alunos levarem para as suas famílias, para as suas casas e para a sociedade. Mas para a gente entender o que é esse conceito de liderança servidora. Eu poderia definir a liderança servidora como com os seguintes elementos. Antes de mais, colocar a pessoa no centro. Um segundo aspecto, ou se calhar até o primeiro, as raízes que esta liderança tem, que tem raízes profundas no Evangelho. Já aqui foi referido quando Jesus diz que aquele que quer ser o maior ou que quer ser o primeiro tem que ser o servo, o primeiro a servir. Penso que é este o fundamento desta liderança, sendo que Jesus deu precisamente este exemplo no seu dia-a-dia. E um terceiro aspecto tem a ver com aquilo que nos define também como maristas e que nos identifica. O nosso fundador, São Marcelino Champagnat, também deu este exemplo desde o início, começando com muito pouco, reuniu um grupo de jovens, educou-os para serem professores, para serem catequistas e construiu uma casa numa zona rochosa, a partir da rocha, sendo ele o primeiro em tudo, a construir, a sujar as mãos, dando o exemplo do que é servir, dando precisamente, sendo modelo, sendo o exemplo daquilo que é servir e não só a teoria. E assim, São Marcelino viveu isso na prática, mas foi algo também delineado no vosso carisma, de ter esse conceito presente na vivência dos religiosos? Sim, isso sempre foi precisamente pelas raízes evangélicas e como temos também como modelo Nossa Senhora, também o servir muitas vezes, não dando nas vistas, não é? Nossa Senhora que acompanhava, que tinha esta presença e este cuidado, mas também estando muitas vezes em segundo plano. É isto que de certa forma nos inspira. E é um desafio para nós no dia-a-dia, porque sabemos que isto não é fácil não é levar mesmo. à prática, precisamente. O Luís também tem uma função de liderança como diretor do Externato Marista de Lisboa. Então, que características pode-se dizer de um líder servidor, daquele que vai à frente, mas para servir? Eu usaria, se calhar, um bocadinho a imagem daquilo que é de um pastor que tem um rebanho, embora o pastor principal seja, obviamente, o irmão Pedrinho, não é? Pronto, mas usando aqui, passando um bocadinho aqui para a questão da liderança da direção do externato, eu acho que é aquilo que cuida. A ideia principal é cuidar de quem chega, de cuidar de quem está, das famílias também, estar atento à vida das famílias e estar receptivo a escutá-las também. Porque às vezes a vida das famílias não é uma linha reta, às vezes tem altos e baixos, e nós também estarmos atentos a essa questão. Aos próprios alunos, cada vez nos trazem mais desafios, e para quais os educadores acabam por ser muito necessários. Portanto, eu diria, se colocar aqui 3 verbos, eu diria acolher, é a primeira coisa que o líder deve, ou que nós devemos fazer. Depois reconhecer a especificidade de cada um, portanto cada um é uma pessoa diferente, e depois tentar promover as suas capacidades, as suas competências. Essa é um bocadinho esta ideia, mas sempre na ideia, voltando à metáfora inicial, de guiar e, portanto, de apresentar caminhos e tentar com que as pessoas se sintam confortáveis e se sintam em casa. Não é? Aqui uma política do cuidado. O cardeal Tolentino utiliza uma expressão muito interessante quando diz utilizar a cabeça, o coração e as mãos para construir humanidade. Não é? Eu acho que é esse um bocadinho, pode ser uma utopia, pode ser um horizonte que se vai afastando muito, mas eu acho que é um bocadinho isso, é utilizarmos
a cabeça, o coração e as mãos para construirmos humanidade à nossa volta. Esse eu acho que é o grande desafio de quem está à frente de uma escola, de um colégio, de uma instituição. Sim, e são elementos ali essenciais, essas características, na hora de uma reunião, de mediar uma gestão de conflitos. Esse posicionamento nesses momentos também, assim, vamos dizer, de crise? É saber escutar, ouvir a outra pessoa, ter empatia com aquilo que a outra pessoa traz, porque traz, às vezes mais do que a razão, traz o que está a sentir, e nós também temos que reconhecer o que a outra pessoa traz e tentar sempre, obviamente, uma situação de conciliação e nunca de ruptura, e às vezes é uma conversa que não acaba. Há uma expressão que eu acho muito interessante, que é a perder-se ganha, ganhar-se perde, e às vezes no início da conversa até pode aparentemente estarmos a perder um bocadinho ali na conversa, mas para ganhar mais à frente. Eu acho que é um bocadinho esta capacidade que nós temos de dar espaço à conversa, dar um tempo para a conversa. O tempo é outra questão importante na relação com o outro, também acaba por ser algo que é fundamental, e tentar sempre, obviamente, que a conversa no fim acabe bem para os dois, não é? Pronto, sempre que possível. Isso, eu lembro de uma música que diz assim: prefiro ter paz do que ter razão. E muitas vezes é deixar que prevaleça, eu a verdadeira paz. Eu ser feliz do que ter razão. É mais ou menos isso. Mais ou menos. É mais ou menos isso. E esse conceito, tudo isso que vocês vivem na prática, também serve de inspiração para o mundo corporativo, para a gestão pública. Porque muitas vezes, né, nas instituições ou no comércio, né, se visa mais o lucro e não a pessoa. Então, é uma inspiração para a sociedade? Sim, é uma inspiração, e sabemos que, mesmo nas nossas instituições, isto é um trabalho contínuo e é um desafio contínuo, porque a tentação imediata do líder será esta: estou à frente, e se não se cuida, convence de tenha razão e a visão, e está tudo do seu próprio lado. E acho que, sobretudo no mundo corporativo, nas empresas e noutras instituições, se não se tem cuidado, é isto, quer dizer, as pessoas lutam para ascender na carreira a nível remuneratório, mas também de reconhecimento, e isto é natural, é inerente à pessoa. Mas pode haver este perigo de esquecer de que do outro lado estão as pessoas nas suas circunstâncias. Esta imagem, eu numa outra vez, e recordo-me, sobretudo, permitam-me esta partilha, quando terminei o meu mandato de diretor no Externato Marista de Lisboa, recordo-me de ter dito isso. Isto é como num palco, nós às vezes, quando somos protagonistas, nós estamos em cima do palco e as luzes estão a incidir sobre nós, e o público, a plateia, está às escuras. Nós às vezes não vemos, ficamos quase cegos porque as luzes estão a incidir todas sobre nós. Este é o perigo de não vermos que estão as outras pessoas e que têm direito a ter a luz e são importantes para a construção de uma instituição, não é? Sim. São essenciais. E dentro disso tem uma frase aqui interessante do nosso guião, que o líder existe porque serve. Então, de que faz parte da identidade, então, do líder servir, porque se não for para servir, não se é um líder, não é verdade? Porque penso eu que ser líder também é diferente de ser chefe. Então, vocês poderiam aproveitar isso dentro de uma cultura organizacional que se pretende, como na instituição marista, uma cultura organizacional mais humana. Sim, a questão do mandar ou do servir, pronto, em termos mesmo do projeto educativo dos colégios, quer do Externato, quer do Colégio Marista de Carcavelos, esta questão é uma questão muito presente, ou seja, mesmo aquilo que nos é passado pela instituição é esta questão mesmo da liderança, e como o irmão Pedrinho há bocado referiu, nós temos duas figuras que são para nós uma grande referência. Vou só sublinhar que era o fundador, São Marcelino Champagnat, que era a figura de Maria. Pronto, e portanto não há nada que enganar, ou seja, nós não precisamos andar a inventar um modelo, não precisamos de ir à procura de um modelo, porque o modelo tem
tem milhares de anos, ao fim e ao cabo, não é? E como me referiu no princípio, não é? E isso acaba por ir para o capítulo 13 do Evangelho de São João, que é a questão do lava-pés. Portanto, aí está o que é o servir, que é despojar-me das coisas e servir os outros. E é esse o nosso papel. Portanto, não é uma opção, eu penso que em nenhum sítio, mas no externato e no colégio, nas escolas, não é uma opção ser um líder servidor, é uma obrigação. Portanto, não pode ser de outra. Não temos hipótese de escolha, não no sentido de sermos coagidos, mas porque é uma coisa que é natural nas duas instituições e por isso faz-nos todo o sentido que seja assim. E na vossa prática, como aqueles mais frágeis, aqueles mais necessitados e as famílias se sentem acolhidos por esse ambiente, por essa liderança servidora? Eu penso que as famílias reconhecem isso e acabam por reconhecer que há uma preocupação com os mais frágeis e até com alunos com características que às vezes são mais complexas, não é? Que não é tão fácil de resolução. E eu penso que as famílias reconhecem isso e há um esforço grande de toda a comunidade e de todos os professores, não só das lideranças mais formais, mesmo dos professores, em cuidar dos outros. Portanto, é uma forma de estar que eu acho que vai passando para toda a gente, mesmo para os educadores não docentes, também reconhecem, acaba por haver... Eu arriscaria, se calhar vou ser um bocadinho vaidoso, mas que a palavra empatia é substituída pela palavra compaixão, ou seja, o professor António Lobo Antunes diz que a compaixão é uma coisa que vai mais fundo que a empatia. Eu penso que é um bocadinho isso que nós tentamos fazer com as famílias e com as pessoas que passam mais dificuldades, porque apesar de ser um colégio privado, muitas vezes a vida das famílias passa por algumas dificuldades e por algumas contingências e nenhuma família, só posso dizer à vontade, até porque isto depois vai ser mostrado, nenhuma família é deixada para trás. Pronto, isso é uma coisa que os irmãos nos pedem a nós leigos, estamos à frente da instituição para termos muita atenção a isso e nós, obviamente, que faz parte da nossa maneira de ser. Sim. E, irmão, até na prática, como é que isso é transmitido aos professores, funcionários, voluntários, não sei, aqueles que estão envolvidos com a obra marista, como isso vai sendo transmitido no dia a dia para a prática de cada um? Há um primeiro aspecto, que é o aspecto formativo, começa por aquilo que é a identidade da própria congregação. E o nosso fundador dizia que a nossa missão como educadores maristas, como irmãos e agora como tantos leigos que estão na educação a trabalhar nesta missão, é essencial amar as crianças, os jovens e preferencialmente aqueles que mais necessitam de nós. Isto é um desafio diário. Não deixar para trás quem tem mais dificuldades, nos mais diversos âmbitos, seja das aprendizagens, seja no aspecto económico, seja porque é diferente, etc. Mas isto vem desde a sua origem e isto é passado para os educadores quando entram nos nossos colégios, nas nossas obras educativas ou sociais, como sendo prioritário. Depois também eu acho que passa, como tudo, passa muito também pelo testemunho que é dado e nós felizmente temos educadores que estão connosco há bastantes anos e que praticam isso no dia-a-dia, desde os nossos líderes que temos aqui, e no caso concreto aqui que está ao meu lado, o professor Luís Gonçalves, que tem muita esta preocupação no atendimento e no atendimento preferencial daqueles que mais necessitam. E, por outro lado, esta dimensão do voluntariado extra o colégio. E é outro aspecto. Nós temos o dia-a-dia do colégio, mas depois temos voluntariado também com outras instituições, que sejam nossas ou outras com quem colaboramos. Então há esta atenção para os que estão dentro e também para alguns que estão e que necessitam à nossa volta. Muito bom. E conseguem perceber os impactos, resultados disso? Há indicadores? Como se percebe, né? Vocês estão para servir, mas quem recebe
a partir de quem recebe, tem como avaliar? Tem algum indicador? Temos indicadores informais, no sentido que quando organizamos uma ação de voluntariado, temos muitas pessoas a querer aderir a isso. E temos também inquéritos que são feitos às famílias, aos alunos, aos educadores docentes e aos educadores não docentes, onde isso também é avaliado. No caso dos alunos, é no final do 6º ano, 9º ano e 12º ano. No caso das famílias, são os familiares dos alunos dos 5 anos, e depois dos finais de ciclo, portanto, 4º ano, 6º ano, 9º ano e 12º ano, e aí conseguimos avaliar, e de facto, uma das palavras que aparece sempre e que é transversal, e por isso é algo que eu acho que já faz parte, já nos corre nas veias, é a questão da parte da solidariedade. Portanto, é uma palavra, mesmo quando encontramos os antigos alunos, uma das coisas que eles falam sempre é das campanhas de solidariedade e da parte do voluntariado, que abrange famílias, que abrange os alunos, que muitas vezes também já abrange os avós, porque são pessoas até mais disponíveis e que podem nos ajudar naqueles horários onde as famílias não podem, os alunos não podem porque estão nas escolas. Portanto, é uma coisa que vai para lá do que são os muros da própria instituição. E você estava a falar sobre os antigos alunos, eu já ia fazer mesmo uma pergunta que me veio à mente. Se vocês têm testemunhos de ex-alunos que, né, já foram seguir suas carreiras, suas profissões, formaram suas famílias e trazem essa bagagem dos valores maristas e dessa liderança no seu contexto profissional e familiar? Sim, em termos da parte do voluntariado, sim, muitos deles depois envolvem-se no voluntariado ou em campanhas ou até mesmo nas empresas, e algumas empresas também já têm algumas dessas dinâmicas, eles acabam por estar envolvidos, e nós temos muito essa informação porque nós temos muitos ex-alunos a colocar lá os filhos agora no colégio, né? Portanto, estão a voltar agora como pais, e acabamos por ter muito esse feedback do que eles depois foram desenvolvendo, e alguns trabalham também juntamente connosco. Nós temos uma associação de antigos alunos e, portanto, no voluntariado que nós fazemos com os alunos e com as famílias de agora, há também antigos alunos que estão envolvidos nesses projetos. Muito bem. E penso eu, assim, irmão, se puder falar, que é uma forma da gente humanizar mais as nossas relações, né? No mundo em que a gente está tanto na correria, ou então cada um pensando em si, é uma forma de humanizar e dar esse contributo social, desse olhar cristão, mas também, né, mesmo com quem não é cristão, que não professa a mesma fé, a gente ter esse olhar de serviço, de compaixão. Sim, é uma marca que fica, e como disse aqui o professor Luís Gonçalves, isto é reconhecido, e é reconhecido informalmente e formalmente através destes questionários, destas avaliações que são feitas periodicamente, mas aquilo que percebemos também do feedback destes antigos alunos é precisamente que fica esta marca, e podem, e em muitos casos, esta dimensão religiosa, pelo contexto da sociedade, muitas vezes não tem grande continuidade, mas há esta parte humana, esta parte de atenção ao outro, esta marca. Se há coisa que fica para o futuro que nós sentimos, é precisamente esta da atenção às outras pessoas. Eles reconhecem que o facto de terem passado pelos nossos colégios que lhes abriu muito esta dimensão da humanidade e da atenção também a outras realidades de quem precisa. E penso eu até mesmo ali no concreto do dia a dia das famílias, né? Como vocês mencionaram também, que tem muitos alunos, têm famílias que passam por algumas situações, de repente chega essa influência nos pais no modo de educar, não? Sim, aliás, nós uma das últimas coisas do ano passado, fizemos uma parceria com a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e com a Associação João XIII, e abrimos uma loja solidária no mercado de São Domingos de Benfica. Portanto, ou seja,
E envolvemos muito os pais também nesta questão, quando é preciso fazer os cabazes para as famílias. Muitas vezes, em algumas famílias ou pessoas mais idosas que vivem sozinhas, em que é preciso levar o cabaz a casa, muitas vezes são os pais que pegam no carro e acabam por fazer isso também. Portanto, há aqui uma mensagem que se vai passando e depois os próprios pais sentem-se bem, ou seja, esta questão do fazer bem ao outro faz bem à cabeça também, ou seja, uma coisa que é muito positiva. Sair de si, né? E eu acho que faz as pessoas sentirem-se bem. Portanto, isto acaba por ser algo que se vai passando. Portanto, nós não precisamos ter muito trabalho, precisamos ter algum trabalho para começar a atividade, mas depois aquilo acaba por... As famílias são muito generosas e acabam por trazer as outras e anda lá e vai lá comigo, olha que é interessante. Isto acaba por ser uma coisa muito que lhes faz sentido também. Mesmo algumas famílias não crentes, porque temos algumas famílias que não são, mas isto é uma coisa que lhes faz muito sentido. E com certeza deve trazer impactos ali no seio da vida familiar, no cotidiano da vida familiar, com certeza. Claro que sim. Sim. Bom. E já agora só a este propósito, se complementar também a outra parte, a parte interna, que é referida muitas vezes. Temos nesta loja solidária um espaço no mercado de Benfica e um armazém dentro das nossas instalações. E acontece com alguma frequência um professor, uma professora que tem uma hora livre ali, um intervalo, e uma das ocupações espontâneas, não é? É ir lá para aquele espaço, organizar as coisas, ajudar, colocar a roupa, lavar a roupa, etc. E isto de uma forma espontânea, quer dizer, é algo que realmente a mim pessoalmente me chama muito a atenção. Então a gente vai continuar a falar na segunda parte do nosso programa sobre liderança servidora. Agradecer a presença do Luiz, que depois sairá na segunda parte do programa. Está outro convidado aqui conosco. E você continue nos acompanhar. Já, depois de um breve intervalo, voltamos com Manhã Viva de hoje. Estamos de volta à segunda parte do programa Manhã Viva de hoje. No primeiro bloco esteve conosco o irmão José Luiz Pedrim, que continua agora também na segunda parte. Também esteve conosco o Luiz Gonçalves, diretor do Externato Marista de Lisboa. E agora se junta a nós o Joel Leal, coordenador da Pastoral do Colégio Marista de Carcavelos. Seja bem-vindo. Bom dia. E continuamos a aprofundar esse tema da liderança servidora, descobrindo desafios, caminhos, testemunhos. Eles trazem a sua experiência dentro da instituição marista, nas suas diversas valências, mas também trazem assim, né, a inspiração sobre como levarmos isso para as nossas famílias, nossas comunidades, as nossas empresas. E assim começamos desta vez com o Joel para nos apontar na coordenação de pastoral, quais são as atividades primeiramente que se realiza nessa pastoral dentro da instituição marista e que desafios encontra, de repente, para exercer essa liderança servidora ou para que tenha o acolhimento ali também para quem é recebido, né, com a pastoral. É importante perceber que a pastoral é o coração daquilo que são as nossas instituições. E é sempre, e vai tentando desenvolver nos nossos alunos também uma série de experiências, mas mais do que experiências, vivências que os ajudem, de facto, a assimilar o que é esta vida, mas depois também esta vida na liderança servidora. Até porque nós, quando pensamos as atividades de pastoral, e quando pensamos as coisas não só para o momento, mas algo muito mais abrangente e longo, pensamos para isto, para que possam ser atividades que marquem, que deixem a sua marca. Porque, como dizia o professor Luís, há coisas que vão acontecendo e os nossos alunos levam para a vida. E isso mostra, de facto, aquilo que é o trabalho que nós vamos fazendo. E, com todas as dificuldades que podem existir, mas se eu tiver a capacidade de escutar, a capacidade de acolher e escutar, já agora, sem um julgamento prévio. E é isto que eu tento fazer muitas vezes e que nós tentamos fazer, que é escutar sem julgar. E depois a questão do escutar e acolher.
porque às vezes é importante acolher, sentir-se cuidado, com todos os perigos que esta palavra possa ter, mas escutando, acolhendo, sem julgamento. E as atividades pastoral são levadas a cabo tendo em conta isto, para que as pessoas também se sintam realizadas. E é fundamental também que elas tenham um sentido. Elas não são feitas por acaso. Elas são feitas com um sentido. E, acima de tudo, como também já foi dito aqui, a questão do cuidado da pessoa. Há um rosto, há um nome. E isso é fundamental quando quem está em cargos de liderança, sejam eles de liderança intermédia ou mais situações como o irmão Pedrinho, esta questão de saber a pessoa que está, é o rosto, é o nome, e isso torna tudo diferente, porque não são números, não são mais uns alunos ou mais uns educadores, são pessoas com nome, com rosto, que têm história também. E isso é importante, como alguém que está ao serviço dos outros, poder conhecer os outros. Essas atividades pastorais entram no programa escolar? Que tipos de atividades vocês realizam? Nós, na pastoral, temos atividades, quando falamos de evangelização explícita, e, portanto, celebrações eucarísticas, temos catequese curricular, por exemplo, nos nossos colégios do 1º ao 9º ano. Desenvolvemos depois outras atividades que são do âmbito, diria eu, curricular ou de evangelização explícita. Depois existem outras atividades que são desta evangelização implícita, na medida em que quando eu convido os meus alunos a uma ação de voluntariado, eu levo os meus alunos a pensar e a olhar o outro. E olhar o outro, não como dizia o Papa Francisco em 2025, quando vai à Jornada Mundial da Juventude, não é a única altura em que eu posso... 23, perdão. A única altura em que eu posso olhar o outro de cima é quando eu estou efetivamente disponível para o poder ajudar a levantar-se. E, portanto, quando eu promovo ações de voluntariado, e isso acontece, por exemplo, nos nossos colégios com regularidade, eu promovo este cuidado e esta atenção ao outro. Não é em contexto escolar, é verdade, ou melhor, não é em contexto de aula, mas é também esta dimensão formativa que é fundamental para os nossos alunos. Até porque eles não vão ter aulas o resto da vida e, portanto, passar isso, aprender a fazer isso, sem ser no contexto de escola, é fundamental para depois também poderem fazer isso nas suas vidas, onde quer que estejam. Até porque eu estou plenamente convencido que nós, professores, e eu sou professor de Educação Moral e Religiosa Católica, estamos a formar líderes. Portanto, nem que seja para ser um líder da minha casa, da minha própria vida, porque às vezes é difícil também lidar. É um aspecto interessante. a nossa vida. Exato. Então o irmão é mais conhecido como irmão Pedrinho. Sim. Eu estou falando do irmão José Luís Pedrinho, mas é irmão Pedrinho. É verdade, por causa do meu apelido e por ser assim um bocadinho fora do normal. mais acolhedor, então, de repente. Sim. Então, pergunto ao senhor se poderia partilhar um exemplo concreto de liderança servidora e também como se utilizar também, assim, trazendo um exemplo concreto, mas também como a gente se utilizar na prática, no nosso dia a dia, desse conceito sem cair no autoritarismo. Sim, eu posso te dar um exemplo mais pessoal e até um bocadinho fora do âmbito dos colégios. Na minha comunidade, é uma comunidade também para acolher irmãos, colegas meus, que estão já numa fase já mais avançada da sua vida, mais idosos ou doentes, e sobretudo numa fase em que me senti e percebi o papel dos pais, mas sobretudo das mães, quando os filhos estão doentes ou são muito pequeninos. O que é acordar de noite, o estar preocupado, ir ver se outra pessoa, se o filho, no meu caso, se o irmão está bem, se precisa de ajuda, se precisa de ser escutado ao longo do dia. Tive muito esta experiência em que senti que estes meus irmãos me reconheciam como responsável desta comunidade e que se sentiam seguros pelo facto de eu estar a acompanhá-los. Depois há tantos exemplos nos nossos colégios destas lideranças, dos líderes, e eu posso dizer isto com muito orgulho, os líderes que temos nos nossos colégios
que têm muita disponibilidade, que não olham aos horários, que estão disponíveis para qualquer circunstância, em qualquer momento, quando é necessário e quando acontece, sobretudo esta dimensão da escuta. Cada vez mais as pessoas andam muitas vezes tristes, baralhadas, porque o ritmo é tão acelerado que sentem que precisam muito de ser escutados e de ser valorizados como são. Não é? E é muito, muito isto. E, no fundo, poderia dar muitos exemplos, mas eles são tantos, com os líderes que temos nas nossas... O chefe já está dando feedback, assim, publicamente. Mas é verdade, é verdade. Muito bom, muito bom. Real. E o Joel falou um aspecto interessante, também de se aprender a liderar a própria vida. Porque, se não for exercer um cargo, uma função assim, a gente precisa também, né, saber tomar as rédeas da nossa vida, saber o que quer, fazer nosso projeto de vida. Aquilo que o irmão Pedrinho acabou de dizer sobre a questão das pessoas necessitarem hoje de ser escutadas é resultado também disso. Não é? Se calhar a minha vida é uma grande empresa e eu preciso de saber, às vezes, de ser assertivo, de saber dizer que não, saber escolher. E num mundo em que hoje tudo passa tão rápido, nós precisamos de nos suportar uns aos outros e no sentido de nos podermos ajudar a gerir. Né? E esse ser líder da minha vida às vezes implica eu ter a capacidade de olhar-me, e isso nem sempre é fácil, e aquilo que nós tentamos fazer é ajudar os nossos alunos, de modo particular, mas ajudar todos aqueles que trabalham connosco a fazer isso. É fundamental eu conhecer-me para saber o que é que passos posso dar, que respostas posso dar. Até porque também é importante, como líder, eu saber limites. Eu saber dizer que em alguns momentos não. E não é que esteja a pensar em mim. Eu não posso dar o que não tenho. E é fundamental, nesta questão da liderança, eu também ajudar os outros, às vezes, a dizer não. É importante podermos cuidar. E este cuidado que passa por escutar, como já vezes em quando foi dito e vai continuar a ser dito, porque é de facto isso. Esta escuta, este cuidado, este não julgamento. E, portanto, que os nossos alunos e que todos aqueles com quem nós trabalhamos possamos fazer este caminho. E, portanto, também um caminho que não é feito sozinho. Claro que há decisões que são tomadas e têm que ser tomadas por mim, única e exclusivamente por mim, mas ajudá-los a ter ferramentas para poder decidir. Porque um líder também tem que decidir. Às vezes, no momento, mas temos que decidir. É fácil? Não, mas é possível. E na própria vida é assim, né? Na própria vida a gente tem que tomar decisões o tempo todo e muitas vezes não transferir para o outro uma responsabilidade que é nossa, né? Sim, e um líder servidor é aquele que, de facto, o próprio Jesus Cristo, né? Eu não vim para ser servido, né? Mas para servir. Portanto, este é um modelo. E depois perceber que um líder, quando tem este modelo, que é o próprio Jesus, aquilo que é, por isso é que eu sou cristão, quer dizer, é ser outro Cristo, é fazer entender os outros com quem eu estou diariamente, que o ser cristão é isto, e portanto ter esta experiência, fazer que os outros possam ter esta experiência de servir. Porque aqui é importante às vezes clarificar o que é o servir, não é? E acho que no mundo de hoje esse conceito não é propriamente bem visto, e portanto, vivendo na prática também é mais fácil de o entender. Muito bem. Irmão Pedrinho, assim, para quem nos escuta, como é que eu coloco em prática isso na minha família, na minha paróquia, na minha empresa, no contexto em que eu estou, como levar, assim, na prática, para quem nos acompanha, que não vai estar, infelizmente, tão perto, assim, dos maristas? Eu penso que é isto, quer dizer, o modelo está, os exemplos que temos de Jesus Cristo, de Maria, de tantos santos também e de tantos modelos que temos, podem e devem ser levados para a vida das famílias, nas suas diversas circunstâncias, mas no fundo saber que não é fácil, sobretudo com o ritmo que temos hoje em dia, as exigências que nos são colocadas e que são colocadas às pessoas no seu dia-a-dia, ter que responder a tantas questões,
ser capazes de cumprir tantas tarefas que são colocadas, mas no fundo é isto, tentar parar e olhar para dentro. Eu acho que isto é importante, porque no fundo também depois há aqui mais uma outra dimensão. Nós não podemos dar aquilo que não temos. E antes de mais, para podermos cuidar, precisamos também de nos cuidar a nós próprios. E isso implica parar, refletir, eventualmente pedir ajuda. Sim. Não é? Oração. Oração, muito, exatamente, centrar primordial. naquilo que é o essencial, para depois poder transmitir alguma coisa, sobretudo, nós estamos a falar, e aqui, enfim, falamos de muitas coisas, mas no final o que fica, para além das palavras, é aquilo que nós somos e o testemunho que nós damos. E isto é que é o essencial, e eu acho que também para as pessoas que nos ouvem, isto também é ter consciência de que cada vez mais as palavras vão perdendo importância, sobretudo quando não há coerência e quando a nossa vida, a nossa prática não corresponde àquilo que nós dizemos e que apregoamos. E este é o desafio que eu pessoalmente sinto cada dia. E sinto a distância entre aquilo que transmito através de palavras e aquilo que transmito através do meu exemplo de vida, que nem sempre é revestido desta coerência que tem que haver. Muito bem. E como já foi destacar nesse ritmo acelerado nosso do dia a dia, essa questão da escuta, do cuidado, do olhar, muitas vezes passa despercebido, né? Então, esse tema de hoje, penso eu também que é para expandirmos as nossas consciências e corações, porque, às vezes, quem está do nosso lado, lembro da parábola do bom samaritano. A gente vai passando ao lado, né? E, às vezes, a pessoa só quer uma palavra, um acolhimento, algo muito simples e não passa despercebido. Às vezes, a capacidade de fazer a pergunta de como estás e parar, efetivamente. Porque é muito comum nós passarmos para as pessoas, perguntar como estamos, mas não paramos. Porque isso até pode trazer alguns riscos, não é? Porque se a pessoa nos disser não estou bem, e se eu não tiver tempo depois, como é que eu vou reagir? Ou algo tão simples como, eu como professor de Educação Moral Religiosa Católica, tenho muitos alunos, e o irmão Pedrinho sabe disso. O sabermos o nome dos nossos alunos, ou sabermos o nome de todos os professores, ou sabermos o nome de todo o pessoal não docente, desde a equipa de limpeza aos auxiliares, é importante, porque o nome mostra efetivamente aquilo que é a identidade da pessoa e o rosto. Isso é uma forma também de cuidar e é uma forma de liderar, porque estamos com as pessoas, não no sentido de quem está à frente porque é muito bom, mas também neste exemplo que o irmão falava, a coerência. Se eu preciso de alguma coisa, eu estou também para fazer, não para mandar, mas para fazer, para construir com os outros, porque eu sozinho não construo nada. Com certeza. Pode falar. Não, eu ia só alguns exemplos práticos do que pode ser também esta liderança e esta escuta. Por exemplo, os pais, quando os seus filhos regressam das aulas, e às vezes têm esta dificuldade em ter tempo para ouvir, para que os filhos comuniquem como é que foi o dia, como é que correu na escola, e muitas vezes não há tempo, e sobretudo não há tempo de qualidade. Às vezes, mesmo que seja pouco tempo, mas aplicar esta escuta atenta e ativa para estas crianças, ou estes adolescentes ou jovens poderem partilhar aquilo que foi o dia, como é que se sentiram, aquilo que os preocupa, aquilo que os realiza. Tudo isto é importante. Por outro lado, interiorizar. E depois há um outro aspecto. Nas famílias, muitas vezes, também estão os avós. E por que não aproveitar a experiência acumulada de vida? E isso é muito importante, porque aí acho que nos podem dar muitas lições de vida. O senhor lida com os idosos maristas e também nas famílias temos os nossos avós. Então, justamente como trazer essa experiência de vida dos mais idosos, que tem muito ainda a nos ensinar como líderes, digamos assim, né? E precisamente porque os avós, na sociedade que temos, ainda são as pessoas
que ainda têm esta possibilidade de ter tempo. E, por um lado, ter tempo de qualidade e tempo propriamente dito. Por outro lado, podem transmitir a sua experiência de vida, e nós sabemos perfeitamente que muitos netos aproveitam e têm uma admiração incrível, enorme, em relação aos seus avós. E eu acho que é importante que estas pessoas, nestas circunstâncias, nesta situação de vida, possam acompanhar, possam liderar através de tudo isto, da situação em que se encontram, de tudo aquilo que viveram, que aprenderam, porque têm mais possibilidade de transmitir com mais tranquilidade e com mais tempo. E isto só mais um exemplo assim muito concreto. No Colégio Marista de Carcavelos, durante muitos anos houve um clube de avós, ainda se vai mantendo, mas isto foi uma mais-valia no colégio, os avós terem um espaço e poderem promover atividades para os alunos, desde horta pedagógica, xadrez, culinária, costuras, etc. Isto também são outras formas, não é? De aproveitar. E o Joel, com certeza, lida bastante com adolescentes, com jovens. Como é cultivar esse espírito de serviço nessa geração atual que também está envolvida com redes sociais, internet, mundo digital e vem a preocupação também do futuro, às vezes, ou não, às vezes alguns precisam se preocupar mais? Tentar desenvolver neles, ou melhor, criar neles uma vontade mais de servir do que exibir. Portanto, o que acontece é, eu acho que os nossos jovens hoje, com todas as vicissitudes do mundo atual, das redes sociais, daquilo que é as solicitações que têm, eles têm que escolher. Ajudá-los a poder escolher e que eles possam escolher livremente aquilo efetivamente que querem optar. E por alguma coisa que os possa fazer sentido mais tempo também, que não seja uma coisa efêmera. E, portanto, sim, acima de tudo é despertar consciências. Acho que nós temos, os nossos jovens, eu sou professor de Educação Moral Religiosa Católica do secundário, essencialmente, e os nossos jovens precisam de ser provocados, precisam de ser desinstalados. E precisamos de desenvolver neles também esta experiência crítica. E às vezes é pô-los em confronto com a realidade, com a própria realidade. Ainda no outro dia eu falava sobre a banalidade do mal, de Hannah Arendt, e falava daquilo que é o nosso contexto escolar, que acontece. Tudo é perfeito? Não. Mas se aquilo não é perfeito, nós então vamos desenvolver e olhar as coisas com realidade. E acho que um líder também é aquele que consegue fazer olhar para a realidade. Fazer perceber que as coisas não são todas perfeitas, mas que existem dificuldades, e fazer olhar para isso e perceber o que é que eu posso transformar. Porque senão serei, como dizia o Carlo Acutis, não é? Não serei original e passarei a ser fotocópia. E, portanto, desenvolver neles esta capacidade e esta vontade de serem originais. Sim. E eles têm essa competência. Eu acho que muitas vezes nós, como educadores, só precisamos de ajudá-los, suportá-los e desbastar algumas coisas e tirar algumas coisas difíceis, sim, em alguns momentos, porque fazem, acho que cumprem o papel deles, mas ajudá-los efetivamente a orientar. Muito bem. E também abrir horizontes, né? Que essa questão da banalidade do mal, acho importante, né, ressaltar, porque às vezes também até o que acontece na sociedade, os jovens e a gente mesmo vê com uma realidade tão distante da gente que não busca se envolver com algum gesto, nem que seja pela reflexão, pela oração. Eu acho que é fundamental, e da reflexão que tenho feito e da experiência que vou partilhando com os meus alunos, a vida deles é a escola, é a fora da escola, eles são um todo, tal e qual como nós somos um todo. E, portanto, eu não preciso viver a minha vida compartimentada.
E isso é uma coisa que é importante fazer e trabalhar com os mais novos. Tudo faz parte da vida. E, portanto, quando eu convido os meus alunos ou proponho uma atividade, por exemplo, de voluntariado com algumas instituições, portanto, com quem nós criamos algumas sinergias, é olhar a realidade, é não passar ao lado do outro. E às vezes também há situações na nossa própria escola, às vezes na nossa própria turma. Portanto, é olhar as coisas, as situações. E se nós aprendermos a olhar as pessoas, também aprendemos a olhar as situações. E isso ajuda-nos a ter uma visão diferente. Esta semana eu falava sobre muitas vezes a capacidade que eles devem ter de deixar de olhar o seu umbigo. Porque, de facto, e eu não sou propriamente um grande adepto de futebol, mas se eu não tiver, efetivamente, o irmão Pedrinho mas se eu não tiver a capacidade, enquanto jogador, de olhar e perceber para quem devo passar, quem está livre, o que acontece é, às vezes posso cometer, não estou enganado, pois não, irmão, posso passar a bola para o sítio errado. E, portanto, na vida deles, eu acho que passa também por aí, que é a capacidade de eu olhar e ver o que se passa à minha volta e a minha própria vida e perceber que posso ganhar. Até às vezes ver coisas que nunca vi. Até mesmo nós adultos. Isso é verdade. E, irmão Pedrinho, quer complementar com alguma coisa? Eu queria, por causa da metáfora do futebol. Do futebol, né? Mas cuidado, vamos trazer divisão, né? Não, vamos trazer. Futebol, cada um tem mas sua era equipa. algo que eu acho que ainda falta aqui falarmos, que é as lideranças e os líderes não cumprem aquilo que é suposto cumprir se não tiverem uma equipa, se não liderarem com uma equipa e se não confiarem na sua equipa. Isto acho que é essencial e isto acho que é importante dizê-lo, precisamente sabendo que depois há diversas visões, mas aquilo que enriquece no final é juntar as visões e chegar a consensos, e é muito, muito melhor e muito mais importante, e as decisões são muito, muito mais valiosas desta forma. Eu acho que não faz sentido de outra forma. Por isso, a importância do líder contar com a sua equipa e dos restantes elementos e de todos, é saber que fazem parte, sentir-se dentro. Porque muitas vezes o perigo também para as lideranças é haver pessoas que nunca se colocam dentro, que estão sempre do lado de fora, que lhes permite serem críticos a toda a hora, que lhes permite trazerem problemas a toda a hora e nunca trazerem soluções. Por isso, eu acho que é importante batalhar neste aspecto e veio o propósito da metáfora do futebol. E com certeza, pode falar isso já como mensagem final, porque já estamos mesmo ao final do nosso programa. Acho que um líder servidor também é aquele que é capaz de criar líderes à sua volta. E publicamente dou graças a Deus pela equipa de pastoral que tenho, pelas pessoas com quem trabalho, porque se um é criativo, se um é rápido na execução da criatividade do outro, se um é mais observador, de facto, eu costumo utilizar muito esta expressão, eu tenho uma equipa, muitos professores para além da equipa restrita de pastoral, que são suporte. E quando eu falo do suporte, são de facto pilares que me ajudam efetivamente a continuar uma obra que não é minha. E isso é ótimo na nossa instituição, perceber que há algo muito maior. E, portanto, é extraordinariamente belo podermos fazer parte desta equipa. E, acima de tudo, na nossa instituição nós utilizamos muito esta expressão família, mas uma família com sentido. Muito bem, muito obrigada. Tivemos a presença de parte dessa equipe aqui, o irmão Pedrinho, o Joel, o Luiz Gonçalves, que esteve conosco no primeiro bloco do nosso programa. Quero agradecer muito, que seja realmente assim, inspirador para para uma cultura organizacional nas empresas, na nossa família, na nossa sociedade. Muito obrigada e contem conosco. Também, como a gente diz na canção nova, ninguém é bom sozinho. Então, exatamente, é esse espírito de equipa também que a gente quer levar a todos que nos acompanham. Então, obrigada pela sua presença e até o próximo programa. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo
para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.